Nesse vídeo, nós vamos ver a decisão na íntegra do ministro Barroso, do STF, que suspendeu o piso da enfermagem. Essa decisão contém informações muito importantes sobre como vai se dar esse andamento processual. Então, acompanha comigo na tela. Se você valoriza o seu tempo, inscreva-se no canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos. E olha só, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Então, já temos aqui uma ADI. Querem declarar o piso da enfermagem inconstitucional. Querem falar que vai contra a Constituição esse piso da enfermagem. Quem que entrou com a ação? Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Vem comigo, então. A ementa da decisão. Ementa é como se fosse um resumo para apresentar a decisão. Direito constitucional e processo legislativo são as áreas do direito. Ação direta de inconstitucionalidade em respeito à Lei 14.434 e Emenda Constitucional 124, trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem e o que foi alegado, ausência de avaliação de impacto, pondo em risco valores constitucionais cautelar deferida. Essa ação direta de inconstitucionalidade altera a Lei 7.498 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado sob o regime da CLT, e aos servidores públicos civis da União, autarquias, fundações públicas e federais, e aos servidores do Estado, Distrito Federal e municípios. As questões constitucionais postas nessa ação são sensíveis. De um lado, encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais que, durante o longo período da pandemia, foram incansáveis na defesa da vida e saúde dos brasileiros. De outro, estão os riscos à autonomia dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por conseguinte, a própria prestação dos serviços da saúde. É preciso atenção, portanto, para que a boa intenção do legislador não produza impacto sistêmico, lesivo a valores constitucionais, à sociedade e às próprias categorias interessadas. Eu só vou trazer aqui o que realmente interessa, na decisão, mas olha só, o que alegaram que é inconstitucional nessa lei. Disseram o seguinte, que o ministro Barroso entende que é relevante e merece consideração os argumentos do vício de iniciativa do processo legislativo, uma vez que toda sua tramitação se deu sem amparo de norma constitucional legitimadora da instituição do referido piso, sendo que a superveniente constitucionalização via emenda não teria o condão de sanar o vício de origem. Então, foi feita a lei primeiro para depois vir a emenda constitucional. Isso é o que foi alegado, A violação do princípio federativo, cláusula pétrea constitucional, em razão da interferência drástica na autonomia financeira e orçamentária dos estados e municípios, a desproporcionalidade da medida em relação a muitos de seus destinatários, como Santa Casa, os hospitais conveniados ao SUS e entidades estatais mais pobres. Se vier a ser o caso, essas são questões importantes a serem examinadas. E aí, outro tópico que ele trata aqui, a necessária avaliação dos impactos da medida legislativa. Antes de tudo, porém, valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem avaliação prévia acerca do impacto financeiro e orçamentário sobre os estados e municípios e os riscos para sua solvabilidade. E também o impacto sobre empregabilidade do setor, tendo em vista as alegações plausíveis de demissão em massa trazida aos autos. Então, o Barroso, ele sentiu ali, ele se sensibilizou, foi com essas alegações de demissões em massa. Mas será que isso realmente procede ou é um blefe? Claro que a gente sabe que ninguém quer pagar mais salário e aí fala que vai demitir todo mundo. Mas será que isso é verdade? Será que pode isso? E não é um serviço necessário, essencial? Como é que vai simplesmente demitir todo mundo? O impacto também sobre a prestação de serviços da saúde pelo alegado risco de fechamento de hospitais e redução dos quadros de enfermeiros e técnicos. Diante dos fundamentos expostos até aqui, considero incognição sumária própria das medidas cautelares plausível
Ele considera ser plausível a alegação de inconstitucionalidade, ao menos até que esclarecidos os pontos destacados. E aí, para deferir uma medida cautelar, uma medida de urgência, né, ele fala do perigo da demora. Ele diz que há evidente perigo na demora decorrente da incidência imediata do piso salarial e do alegado risco à prestação do serviço de saúde. Só que, aí nesse ponto, né, do risco da demora, a gente tem outros pontos, porque essa lei ela não surgiu simplesmente agora, em 2022. Se vocês acompanharem, vou fazer um vídeo sobre isso, mais específico, mas percebam bem que o projeto de lei nasceu com o número 2564 de 2020. Ora, não precisa ser um especialista na área para saber se tem o ano de 2020, ele surgiu em 2020. E eu digo mais, ele surgiu em maio de 2020. Então, ele ficou mais de 2 anos tramitando até ser aprovado. Será que não deu para discutir em 2 anos, né? E além disso, ele fala do risco aqui aos impactos da situação financeira dos estados e municípios, né? E eu vou fazer também um outro vídeo sobre isso, para a gente não perder o foco, mas olha só, né, o tanto de apoio que teve de diversas prefeituras, câmaras municipais em todo o país. Então, você acha mesmo que alguma prefeitura iria apoiar um projeto de lei que poderia trazer a sua insolvência, né? Poderia quebrar o município? Eu acho que não. Então, se diversos municípios foram a favor, é realmente contraditório, né, analisar sob esse ponto de vista. Muito bem, então ele explica mais aqui, ele traz os trechos da lei, né, do piso de R$ 4.750 e falando que 70% para o técnico de enfermagem, 50% para o auxiliar de enfermagem, para a parteira. Aí, muito bem, vocês já entenderam o que a decisão trata e no que ela se aprofundou, né? Foi realmente os argumentos apresentados. Olha, vamos demitir em massa, não tem como pagar, vai quebrar todo mundo. Foi isso que foi levado em consideração. Só que, antes disso, né? E olha, o que o próprio Barroso falou? Em 10 de 8 de 2022, ele adotou o rito previsto no artigo 10º da Lei 9.868 e ele solicitou informações à Presidência da República, Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, e também concedeu vista dos autos para manifestação do Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Então, vamos ver. Ele solicitou informações e quais foram as informações que passaram para ele? A Câmara dos Deputados se manifestou pela denegação da cautelar pleiteada. A Câmara dos Deputados argumentou que a fixação de piso salarial nacional para os enfermeiros encontra assento nos artigos 7º, inciso 5º e 22, inciso 1º da Constituição. Falou que a promulgação da Emenda Constitucional 124 de 2022 passou a prever na Constituição a competência da União para instituir pisos salariais nacionais para os profissionais de enfermagem. Então, a Câmara dos Deputados foi provocada a se manifestar e falou, olha, não tem que conceder essa medida cautelar não. Tá bom, Câmara dos Deputados. A Presidência da República defendeu a constitucionalidade da norma impugnada. Então falou que o piso salarial é constitucional. Ok, vamos seguindo. O Senado Federal se manifestou pelo indeferimento da medida cautelar diante da ausência de probabilidade do direito invocado. Ué, então peraí. Então, Câmara dos Deputados, a Presidência da República e o Senado Federal falaram para não deferir essa medida cautelar. Ué, a Advocacia Geral da União se manifestou pelo indeferimento da cautelar. Então, peraí, até agora das 5 manifestações, 4 falaram para não deferir essa medida cautelar de suspender o pagamento. E a Procuradoria-Geral da República, intimada em 29 de 8, não havia se manifestado até a presente data. Então, dos 5 que foram provocados a se manifestar, 1 não tinha se manifestado, porque foi intimado alguns dias antes, só 29 de 8, e 4 dos que se manifestaram, todos os 4, 100% das manifestações, foram
contrárias à medida cautelar. Então, peraí. Então por que pediu para se manifestar se não ia ouvir, né, as partes? Se vai só ouvir quem entrou com o processo? Porque os 4 falaram aqui, a Câmara, a Presidência, o Senado, né, a Advocacia Geral da União, todo mundo falou, não, tá tudo certo aqui, o projeto de lei tem respaldo na Constituição, foi feito a análise anterior, não foi aprovado do nada. Isso aí eu não vi ninguém falando. Isso aí eu não vi ninguém falando, porque o pessoal só quer ganhar em cima de manchete, mas isso aqui é uma análise técnica jurídica. Então, se você gosta de conteúdo assim, já se inscreva e vem comigo, pessoal. Por isso que é importante você ir na fonte. Só que é claro, né? Não adianta eu dar o link da decisão e falar, se vira, lê aí. Porque realmente são muitos termos jurídicos e nem tudo é o que interessa. A gente está indo aqui só o ouro da Bahia, só o que realmente importa para vocês que estão acompanhando essa questão. Então tá bom, Barroso basicamente ele não levou em consideração, né, o pessoal que ele pediu para se manifestar. Aí ele fala aqui dos pisos salariais, ele fala que realmente os direitos trabalhistas estão na Constituição. E aí ele fala muito bem de tudo, fala que os profissionais da saúde realmente precisam ser valorizados, ele tece alguns comentários sobre os servidores públicos, será que poderia ser aplicado ou não? E aí ele fala que há plausibilidade jurídica na alegação de que a lei impugnada contém vício de iniciativa, tendo em vista a prerrogativa do chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo destinado à concessão de aumento à remuneração dos servidores públicos. Será? Aí a segunda questão aqui é a alegação do vício de iniciativa. Ele diz também que foi trazida uma previsão na emenda constitucional. Emenda constitucional, né, assim como o nome diz, é uma emenda à Constituição. Então o texto que está na emenda passa a conter o próprio texto da Constituição, que é a nossa carta maior, nossa lei maior, né? Então, no Brasil não tem nada acima da Constituição. Então, realmente, se está aqui na Constituição e a lei observou o texto, né? Então, qual a dúvida, né? E aí ele fala que essas hipóteses, né, para trazer piso tanto para pessoa jurídica de direito público, de direito privado, que já teve casos anteriores similares, e aí falou dos casos de combate às endemias, que foi um caso parecido e tudo mais, já teve caso de profissionais da educação. Só que aí, o plenário do STF declarou a constitucionalidade, falou que era constitucional, né, o piso lá da educação. E aí ele fala que a emenda constitucional ela veio depois da lei. E a lei é que deveria ser aprovada depois da emenda constitucional. Isso aí pode ser analisado. Só que eu digo o seguinte, isso aqui poderia ter sido analisado muito antes. Por que vai suspender de forma cautelar um dia antes do pagamento? Porque aí, querendo ou não, sendo esse pagamento já desse mês feito com os valores antigos, de qualquer forma, a decisão, né, no mínimo, já ganharam mais 30 dias até o próximo pagamento. E aí eu vou falar, será que essa suspensão se deu por 60 dias, igual falaram por aí? Na verdade, não. O processo foi suspenso por prazo indeterminado. O que foi esse prazo de 60 dias? Foram para as instituições se manifestarem a respeito dos impactos financeiros. Então, acompanhe aqui, se inscreva no canal, porque eu já vou falar nos próximos vídeos da pauta de julgamento, quando que vai ser julgado isso aqui. Vou mostrar na tela a pauta de julgamento do STF para vocês, para não ficar muito longo e para não perder o foco. Então, aqui ele traz alguns apontamentos, né? E, por fim, ele fala da decisão do pedido cautelar. Ele fala que, sem prejuízo dos questionamentos acerca do vício de iniciativa, constitucionalização superveniente de lei de iniciativa parlamentar, ou seja, depois que ela se tornou constitucional, depois que ela estava vigente, ele falou que é preciso atentar neste momento aos eventuais impactos negativos dos pisos salariais.
aquela questão de demitir todo mundo, de extinguir leito, de... Só que aí que tá, né? A lei tá lá desde 2020. Será que não deu para analisar? Eu vou trazer nos próximos vídeos também, né, as comissões aqui da Câmara, do Senado, né? Tem comissão aqui, ó, Finanças e Tributação, tem a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Você acha mesmo que as câmaras não avaliaram o impacto orçamentário? Então, comenta aqui o que você acha sobre isso. Inscreva-se nesse canal porque eu vou trazer nos próximos vídeos como vai ficar essa decisão, quais são os efeitos e os próximos passos a partir de agora. Eu sou o Nakamura, fico por aqui, obrigado e até a próxima.